Como é que tá, Samuel? Felipe Bueno. Tudo bem, não? Bem. Tudo certo? Tudo certinho, tudo ótimo. Certinho. Ó, quinta-feira hoje, certo? Hoje é quinta. O Grenal foi domingo. Sim. Aí teve folga segunda, terça, quarta. A quinta é de treino. Hoje começou ou vai começar? As duas coisas, né? As duas coisas. E aí vai até o fim de semana, até o outro fim de semana, que é quando começa o Campeonato Brasileiro. Que vai ter transmissão aqui na tela da Record Guaíba. Sábado, Grêmio, sábado Inter, sábado Juventude. Os três no sábado. Os três no sábado, tá? Bom, antes de mais nada, né? dia 29. Sábado, dia 29. Deixa eu dar uma boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? E para começar falando e projetando também, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a primeira rodada, a tabela da primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes eu falo sobre o Grêmio, Samuel, porque o Grêmio começa a Sul-Americana antes do Inter começar a Libertadores. Isso. Não é nessa, é na outra. Mas na quarta, né? Isso. Não na próxima, na outra, e o Inter na quinta. É na outra, né? Que é depois da estreia do Campeonato Brasileiro. Então não é a próxima semana ainda, é na outra. Sim. A estreia do Campeonato Brasileiro é o sábado, dia 29. Na próxima quarta, depois da estreia... na quarta seguinte à estreia do Campeonato Brasileiro, agora nós entendemos. o Grêmio estreia na Copa Sul-Americana. Dia 3. É dia 3 ou é dia 2? E depois, no dia seguinte, tem o Inter estreando na Copa Libertadores. Dia 2 e dia 3. Isso. Os dois fora de casa. Isso, os dois fora de casa, tá? O Grêmio um dia pela Sul-Americana, o Internacional no outro, tá? E os dois no sábado anterior pelo Campeonato Brasileiro. A diferença é que o Grêmio começa o Brasileiro em casa e o Inter começa o Brasileiro fora. E depois os dois jogam fora. Eu já explico tudo isso. Especificamente sobre o Grêmio, tá? O adversário do Tricolor na Copa Sul-Americana é o Godoy Cruz, que já enfrentou o Tricolor na campanha do tricampeonato da Libertadores. 2017, não faz tanto tempo assim. O clube argentino foi eliminado pelo Grêmio nas oitavas de final, isso lá em 2017. E nessa busca, né, pelo título inédito da Copa Sul-Americana, o Grêmio vai encontrar esse conhecido assim, né, Samuel? A cidade é muito boa, tá? Uma cidade que eu já tive lá, Mendoza, uma cidade muito legal, tá? Esse time é de lá. E esse time esteve no caminho do Tricolor, justamente na campanha do tricampeonato em 2017. Aí estão os lances, ó. Na oportunidade, brasileiros e argentinos se enfrentaram pelas oitavas de final continental e o Grêmio levou a melhor. Tá aí o Ramiro, ó, fazendo um gol. Ali, conhece? Luan, vamos ver se a gente vê todo mundo aí, Samuel. Pedro Rocha. Quem mais? O gol foi do Ramiro. O Edilson cobrando falta no travessão, tá ali o Cortez ali embaixo. Me ajuda aí, Chico. Quem mais tem ali? Enfim, Samuel, é um time que deixa saudade pros gremistas, tá? É um time que deixa saudade pros gremistas, que é um time do Grêmio que... O Barrios aí, ó. O Barrios participando da jogada. É um time que conquistou uma Libertadores, né, Samuel? Que tá marcado aí pra sempre na memória de todo torcedor do Grêmio. Né? O adversário, assim, não chega a ser uma novidade. E eu preciso falar também, tá? Que de todos os clubes que estão presentes no grupo do Grêmio, a tendência é que esse seja o adversário mais complicado. Por que eu falo tendência? Porque no ano passado, quando o Grêmio estava na Libertadores, lembra que o Grêmio estava num grupo que tinha o Estudiantes da Argentina? O Estudiantes foi o primeiro a ser eliminado. Se imaginava que o Estudiantes fosse ser o maior adversário do Grêmio naquela oportunidade, não foi. Aí a gente já está mostrando o jogo de Porto Alegre, ó, tá? Que foi válido pelas oitavas de final, o Grêmio saiu perdendo e depois acabou conseguindo se recuperar. Pedro Rocha mais uma vez, Luan, enfim, aquele time do Grêmio. Léo Moura ali apareceu, ó, aquele time do Grêmio de 2017, né? Na teoria, é o adversário que o Grêmio vai encontrar, assim, a maior dificuldade. Se na prática isso daí vai se confirmar, Samuel, nós vamos saber a partir da primeira semana de abril, tá? E depois durante todo o mês de maio. É abril, maio e depois essas competições, esses torneios internacionais, eles param, né? Justamente para que aconteça aquele super mundial lá e tudo retoma depois ali no mês de agosto com as fases decisivas. Oitavas de final, quartas de final, semifinais e também com a decisão. Que tanto a do Inter na Libertadores quanto a do Grêmio na Sul-Americana, Samuel, são mais uma vez com um jogo único. Acabou aquela história de ser um jogo na arena, um jogo não sei aonde, um jogo no Beira-Rio, um jogo não sei aonde. Não, é um jogo único. É um campo neutro que, por coincidência da competição, pode acabar sendo no Brasil para um brasileiro, na Argentina para um argentino,
né? Mas em breve a Conmebol deve definir e anunciar. Bom, falei sobre a Sul-Americana. Vamos colocar na... Isso é legal de mostrar porque vai começar. E aí são 19 rodadas de um turno, são mais 19 do outro. Campeonato Brasileiro. Isso. Primeira rodada. Ó, 29, 30 e 31. Sábado, domingo e segunda. Sábado, no Morumbis, 18h30, São Paulo Sport. No Mineirão, Cruzeiro e Mirassol. Mirassol estreando na elite do nosso futebol. Na Arena, aqui em Porto Alegre, no mesmo horário, 18h30, Grêmio e Atlético Mineiro. No Maracanã, às 21h, 9 da noite, Flamengo e Internacional. Tem vários bons jogos aqui nessa primeira rodada, tá? Arena Castelão, Fortaleza e Fluminense, 18h30 também. Jogo bom também. E no Jacone, às 18h30, Juventude recebe o Vitória. Aí, outro jogo bom de acompanhar. Lembra quem é o técnico do Vitória? Não lembra, né? Quem é? O ex? O Carpini. Tá no Vitória, Que tinha deixado para ir pro São Paulo, né? E aí foi até o técnico do Vitória. 30 de março, domingo, Arena Fonte Nova, Bahia e Corinthians. Antes, às 4, Palmeiras e Botafogo. São Januário, 18h30. Brigaram ano passado aqui, bonito, hein? Tá? Esse é um baita jogo também, hein, Samuel? Vasco e Santos. Vasco e Santos, São Januário, 18h30. E aí, na segunda-feira, no Abia Bichedi, em Bragança Paulista, tem Bragantino e Ceará. Essa é a primeira tabela, com todas as alterações já feitas pela CBF. Sim. De horário, de dia, de tudo que poderia acontecer, já computadas aqui, ou seja, essa é a tabela atualizada. Grêmio, Inter e Juventude no sábado. Grêmio e Juventude às 18h30 e em casa, e o Inter às 21h fora de casa. Coisa boa, vai começar a rolar essa bola. O Grêmio está na Sul-Americana e o Inter? Na Libertadores. E quem é que o Inter pega na Libertadores aqui do Brasil? É o Bahia. É o Bahia. Por isso, Samuel, essa estreia do Inter, né, na Libertadores, tá? Ela pode reviver uma rivalidade lá de 1989 contra o Bahia, tá? E ela tem essa data marcada, que é o dia 13 de abril, uma quinta-feira, lá em Salvador. Vai marcar o reencontro dessas duas equipes na principal competição do continente e já foi uma das principais rivalidades do país lá naquele ano em 89. Colorados e tricolores baianos se enfrentaram 6 vezes em 70 dias, todas as partidas em caráter decisivo. Rivalidade, hein? O Bahia levou a melhor no Campeonato Brasileiro, ficando com o título, enquanto o Inter levou a melhor, eliminou o time de Salvador nas quartas de final da Libertadores. Era o Bahia do Bobô? Era o Bahia do Bobô. É, né? E Samuel, pra gente conversar e pra gente entender um pouco mais, a gente fala muito do Inter aqui, obviamente, né? Nada melhor do que a gente pegar uma carona, fazer uma conexão com Salvador, na Bahia. O nosso colega Pedro Centosé, ele é repórter, ele é comentarista, nosso colega lá na Record Guaíba, já está aparecendo aqui no nosso telão e vai conversar com a gente. Pedro, tudo bem? Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, Tchê? Boa tarde para vocês, Felipe, Samuel, para todo mundo aí na Record Guaíba. Um prazer estar falando aqui com vocês e um prazer para a gente aqui em Salvador, na Bahia, poder voltar a falar de Libertadores depois de 36 anos. 36, porque essa foi a primeira e única vez que um time baiano pôde participar da Libertadores. Tanto que o Bahia aqui está com uma grande campanha, Felipe e Samuel, chamando o Bahia nada mais, nada menos que é o pioneiro, porque o Bahia foi o primeiro clube brasileiro a representar o país na Libertadores. E quis a ironia, né, do destino que o último jogo do Bahia, pela história, né, pela sua participação na Libertadores, fosse ser o primeiro nesse retorno. Como vocês bem falaram, Bahia e Inter se enfrentaram em 89 e agora, 36 anos depois, vão essa rivalidade nacional que deu ao Bahia seu segundo título nacional. Enfim, então a torcida do Bahia está muito empolgada com esse reencontro com a Libertadores e claro que essa rivalidade contra o Inter, né, com o Internacional vai ser ainda mais acirrada, viu? Ô Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Obviamente, quando saiu o sorteio, nós aqui do Rio Grande do Sul, nós analisamos por parte do Internacional. Olha, o Inter vai pegar esse, aquele e ainda tem o Bahia. Como é que vocês aí em Salvador interpretaram esses adversários? O Internacional aqui de Porto Alegre, o Nacional do Uruguai e o Atlético Nacional da Colômbia. O torcedor do Bahia teve uma frase muito sagaz ao analisar o sorteio, que foi brincando com a seguinte maneira. O Nacional do Uruguai, o Atlético Nacional
da Colômbia, o Internacional e o Bahia, que para o torcedor do Bahia, o Bahia é o mundo. Então está um sorteio muito equilibrado, né, para o torcedor do Bahia. E foi visto dessa maneira, né? São confrontos extremamente equilibrados, onde eu vejo o Internacional como o favorito do grupo. O trabalho de Roger Machado é muito bom. Esse trabalho de recuperação do Internacional desde o ano passado, quando ele largou o Juventude para assumir o Inter e vai fazendo um grande trabalho, devolvendo o Inter a um título expressivo, né, de campeonato estadual pelo contexto, para interromper o octa do Grêmio. Mas eu vejo, de um modo geral, por mais que o Inter seja assim, um pouco mais favorito, eu vejo um grupo extremamente equilibrado, porque são 4 clubes tradicionais com 3 campeões de Libertadores. E o Bahia, com todo esse momento que o Tricolor está vivendo, com um investimento muito alto feito, né, pelo Grupo City, uma vez que o Grupo City assumiu o futebol do Bahia, o Bahia fez grandes contratações para esse ano, contratou Rodrigo Nestor, Michel Araújo, que sequer são titulares nesse time de Rogério Ceni. A base do time é basicamente a mesma do ano passado, com alguns reforços pontuais, como a chegada do Santimingo, um bom zagueiro canhoto de 21 anos que veio do Defensa e Justiça da Argentina, né? O Bahia foi buscar no futebol russo o William José, né, que é reserva do Lúcio Rodrigues ídolo do Uruguai. Então tem essa questão da proximidade também com os uruguaios nesse sorteio diante do Nacional. E para o Bahia vai ser um reencontro contra o Internacional, como a gente já falou aqui, pela questão dessa rivalidade tão tradicional, e um reencontro com o Nacional, porque eles se enfrentaram em 97 pela extinta Copa Renner, e também um reencontro com o Atlético Nacional, uma vez que essas equipes já se enfrentaram pela Sul-Americana. Então o torcedor do Bahia está esperançoso, está confiante, vê o grupo como extremamente equilibrado e com chances do Bahia passar, brigando pelas 2 primeiras vagas, mas sem dúvida alguma brigando pelo menos entre o 3º e 2º lugar, porque se não for para seguir na Libertadores, o Bahia ainda tem a chance de seguir participando de uma competição internacional, indo ali disputar a repescagem da Sul-Americana. Mas todo torcedor do Bahia, de fato, está muito empolgado e esperançoso de conseguir uma classificação nesse grupo, viu? E o Bahia prioriza o Campeonato Nacional, o Brasileirão, ou essa competição internacional agora? Qual é a prioridade do Bahia? Olha, o Bahia fez uma campanha muito sólida, né, na temporada passada dentro do Campeonato Brasileiro. Derrapou ali no 2º turno, né, acabou tendo que disputar a pré-Libertadores, não foi direto para a fase de grupos, mas ainda assim volta a se classificar para uma competição tão importante no cenário internacional após tanto tempo longe. Mas o Bahia tem um elenco extremamente competitivo para rodar esses jogadores e poder, Samuel, Felipe, você que está acompanhando a gente aqui na Record Guaíba, fazer essas 2 competições de um modo em que o Bahia seja competitivo nas 2, priorizando um pouco mais esse início da Libertadores e mesclando o time nessas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Ontem, por exemplo, foi até Maceió enfrentar o CSA pela Copa do Nordeste com um time inteiramente reserva e mesmo assim conseguiu vencer por 2-1. Só para vocês terem uma ideia, o time reserva desse time do Bahia tem Rodrigo Nestor, ex-São Paulo, Michel Araújo, ex-São Paulo, William José, né, que estava no futebol internacional há um bom tempo. Jogou no Grêmio. Da Espanha e também Spartak da Rússia. E o Eric, que recentemente estava no Atlético Paranaense. Então, ainda assim, mesmo sendo os reservas do Bahia, é um time ainda muito competitivo, viu? Ô Pedro, aqui a gente fala para aquele cara e para aquela senhora e para aquela moça que acompanha o futebol no dia a dia, e a gente fala também sobre futebol para muitas pessoas que não estão tão por dentro assim do futebol. Então, se a gente tivesse que apresentar o Bahia para essa galera toda, o treinador é o Rogério Ceni, é um velho conhecido. Quem mais está por aí? Everton Ribeiro, por exemplo, ex-Flamengo. O próprio volante, Jean Lucas, que jogou aí, né, no Internacional, é um jogador que é titularíssimo no Bahia. O Canu, que estava jogando no Botafogo há alguns anos. O Gilberto, que estava no Benfica. Jogou no Inter. Do Fluminense, né, jogador que chegou a ser integrante de uma pré-lista de Copa do Mundo em 2018. Então, o Bahia, com esse investimento que vem sendo feito, né, conseguiu contratar grandes nomes do futebol brasileiro. O Ademir, que estava no Atlético Mineiro, o Caio Alexandre, que foi pretendido pelo Palmeiras depois de grandes temporadas no Fortaleza, e o Bahia conseguiu trazer toda essa rapaziada e está fazendo, de fato, um time muito forte para brigar, né, por voos mais altos ao longo de toda a temporada, viu? Última pergunta, Pedro. O Bahia vai entrar para fazer o quê nessa Copa Libertadores da América? Olha, sinceramente, eu acho que o Bahia entra para se classificar. E a partir daí, se classificando na Libertadores, o que vier de fato é lucro,
porque é um time que tem que reaprender a jogar essa competição, tem que ser um time que, de fato, faça campanhas mais consistentes a nível nacional, de Série A do Campeonato Brasileiro, brigar, né, por fases finais da Copa do Brasil. O Bahia nunca conseguiu chegar a uma semifinal de Copa do Brasil, sempre para ali nas quartas de final, mas esse time do Bahia é mais competitivo do que o do ano passado, e vamos lembrar que no ano passado o Bahia conseguiu se classificar para uma pré-Libertadores, fazendo uma campanha muito boa no primeiro turno, derrapando no segundo turno, mas ainda assim é um processo ano a ano, paulatinamente, para esse time tricolor poder, de fato, ser uma equipe integrante da Copa Libertadores. Então, é brigar por uma classificação e daí para frente, jogo a jogo, fase a fase, mas a partir da próxima fase, caso o Bahia consiga se classificar, aí não tenha dúvida que o que vier vai ser muito lucro para o tricolor. Ô Pedro, agradeço a tua participação. Obrigado. Agradeço aí, né, esse bate-papo com a gente, e certamente vamos nos falar bem mais nesses próximos dias aí, com as proximidades dos enfrentamentos aí entre Bahia e Internacional primeiro e depois Internacional e Bahia. Valeu? Abraço. Perfeito, galera. Valeu, Felipe. Valeu, Samuel. Um abraço a todo mundo. E, ó, tô esperando vocês aqui na Record Bahia pra gente fazer esse bate-papo também, tá bom? Um abraço a todos. Grande abraço. Obrigado, Pedro. Viu, Samuel, como é que é o outro lado também? Eles também estão apostando que vão passar de fase, eles também estão apostando no alto investimento. Eles que Mas eu eles digo, estão né? com bem mais dinheiro agora. Exato, né? Pedro é nosso colega, né? Eles que eu digo é a imprensa baiana como um todo, né? Sim. E ele cita ali, né? O Bahia tem que voltar a sentir essa experiência internacional. O grande exemplo está ali perto, que é do Fortaleza, que é do Ceará, que é ali perto. O Fortaleza, nesses últimos anos, se acostumou a figurar nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, foi finalista de Copa Sul-Americana, vem disputando Copa Libertadores da América, e é assim que vai formando um time vencedor, Samuel. E primeiro ele vai começando a participar, ele erra aqui, ele acerta ali, ele consegue um feito lá, postura, maneira de jogar, comprometimento, e aí depois as coisas vão se encaixando, né? Esse é o Gilberto que ele falou, ó, que é ex-lateral direito do Internacional. E quando ele falou William José, é o ex-centroavante do Grêmio. Enfim, está dado o recado aí para os torcedores do Inter ficarem conhecendo um pouco mais do time rival. Pelo menos um deles, né? Agora eu tenho um super recado para você que está endividado. Se a mulher reclamou e o banco ameaçou, a GR Assessoria solucionou. Bom, gente, se a mulher está reclamando, tá? Se o banco está ameaçando, essa daqui, ó, a GR Assessoria está há mais de 12 anos solucionando, Misael. É isso, Felipe. É isso mesmo. 12 anos especialistas em qualquer dívida bancária. Atenção! Nós podemos quitar ou diminuir a sua parcela do seu financiamento do seu veículo. Sim, do seu veículo. Para você que tem um veículo agrícola, uma moto, um carro, caminhão. Para você que não aguenta mais pagar as parcelas, podemos reduzir em até 50%. Gente, muito desconto todo mês. Vai sobrar muito dinheiro e ainda quitarem até 88%. O que você está esperando? Mande um WhatsApp agora mesmo para a gente ou ligue no 0800 100 7070. Nossa equipe está pronta para te atender. A primeira consulta, nós vamos analisar o seu contrato. Essa consulta não tem custo nenhum, viu? Nós vamos analisar o seu contrato, mostrar aí todas as possibilidades que você pode reaver. Não esqueça, hein? Seu dinheiro é seu por direito. Então, 0800 100 7070. Na tela está o QR Code para você apontar a sua câmera e conhecer as nossas unidades que estão espalhadas aí por todo o Rio Grande do Sul e várias partes do Brasil também. 0800 100 7070. Se a mulher reclamou, o banco ameaçou, a GR Assessoria solucionou, Felipe. Que número está anotado aqui? 0800 100 7070. Anotou, hein? Tá aqui, Verdade, ó. tá ali. Então não perca mais tempo, ligue ou mande um WhatsApp. Exatamente nesse número aqui, ó. 0800 100 7070. GR Assessoria Financeira. O seu dinheiro é seu por direito. Valeu, Misael. Valeu. O papo agora é seleção brasileira, que fez no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o último treino antes do jogo contra a Colômbia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ali é Carboneiro, tá? Faltou um O no final ali da frase. Brasil joga hoje contra a Colômbia de Borré e Carboneiro, tá? Aí tá o Alisson, ex-goleiro do Internacional, o Wanderson, ex-lateral direito do Grêmio, o Rafinha, que é gaúcho. Meu Deus, individualmente ninguém ganha da gente, Felipe. É difícil, né?
Ninguém ganha. Mas o que está acontecendo, então? Me ajuda a explicar isso para o nosso telespectador. Aí é tu que ganha bem para me explicar. Cara, não tá tendo conjunto, não tá dando liga, Samuel. Não sei, cara. Alisson no gol, Rafinha... Vini Júnior. Vini Júnior, meu Deus, os caras fazem um sucesso. Rodrigo. Aí Rafinha, tem Hendrick, tem Estevão. Né, na Champions. Sim. Quantos? 27? Tá jogando bola. Samuel, o jogo é no Mané Garrincha. Eu já estive lá nesse estádio, tá na Copa do Mundo de 2014. É um estádio muito grande, é um estádio bonito, é um estádio moderno. E é lá que o Brasil vai enfrentar a Colômbia. O Dorival Júnior, tá? Ele não confirmou durante a entrevista coletiva o time que ele vai colocar em campo. Mas do meio para frente, existe uma expectativa de que devam jogar Bruno Guimarães, joga na Inglaterra, Gerson do Flamengo, o Rafinha, que a gente falou agora, além de Vini Júnior, Rodrigo, e quem deve jogar é o João Pedro. O João Pedro joga no Brighton, da Inglaterra. É pouco conhecido, assim, para o torcedor brasileiro, mas está fazendo uma boa participação por lá, foi convocado e deve receber uma oportunidade. O Wanderson, ex-Grêmio, como eu disse, deve ser o lateral direito, a defesa não muda muito, né? O Dorival costuma escalar os mesmos jogadores. E aí vamos saber, Samuel, que tipo de enfrentamento o Brasil vai fazer contra hoje os dois principais adversários do continente. Colômbia, nesta quinta-feira, e depois a Argentina lá em Buenos Aires. Olha, são 2 jogos para a gente saber que Brasil nós temos, né? Porque não são aqueles joguinhos para cumprir tabela, não são com times fracos, são com times muito expressivos aqui na América, né? Samuel, eu não gosto de ser pessimista, mas nós já trabalhamos há muito tempo juntos aqui. Você sabe que eu sou muito realista, né? E por vezes a galera até não gosta do meu, né? Desse meu sincericidão, assim. Tá, o cara que fala tudo. Fala o que tem que falar aí. Não tô vendo com boas perspectivas, não. Se o Brasil contra as seleções menores não conseguiu ter bom enfrentamento, bom desempenho, vai ser contra a Colômbia e a Argentina, os dois principais rivais? Mas às vezes com um rival mais forte, tudo bem. Fica mais, tudo bem, consegue. Mas eu preciso falar antes de acontecer, né? Sim. Antes de acontecer, o prognóstico ele não é dos melhores. O prognóstico aponta que o Brasil vai ter dificuldades hoje e que o Brasil vai ter dificuldades contra a Argentina. Nada impede do Brasil entrar em campo e ganhar de 3-0 com 2 do Rafinha, 1 do Vini Júnior e depois ir lá na Argentina e fazer 2-0 lá na Argentina. O Mamão quer 1-1, olha. Mas o Mamão tá concordando comigo, então. O Brasil ganha os 2 jogos. Mas tu tá torcendo para que isso aconteça ou tu entende que isso o Dorival achou? O Chico disse que o Dorival achou espinha dorsal. Né? Ai. Tomara, né? Bom, ainda sobre seleção brasileira, tá? O atual presidente da CBF, que é o Edinaldo Rodrigues, ele protocolou uma chapa para a eleição da entidade. Esse aí, ó. A eleição vai ocorrer na próxima segunda-feira. O Edinaldo conta com apoio... Eu vou contar uma história boa, tá? Ele conta com o apoio das 27 federações estaduais. Aquelas que nem receberam o Ronaldão. Né? É isso que eu quero falar. 13 clubes da Série A e outros 13 da B. O dirigente disse que o novo mandato irá pesar pela luta contra o racismo. Volta para nós aqui, por favor. Rapidinho, Caramel, porque isso eu preciso falar. Ronaldo Nazário, Ronaldão, Fenômeno, Ronalducho, como queiram chamar, um dos maiores de toda a história, estava interessado em ocupar esse cargo. Sim. O que ele precisa, Samuel? Para ele concorrer a esse cargo, não é para ele ser eleito, para ele participar. Precisa do apoio de quantas? Ele precisa do apoio de... São 27? Acho que tem que ser 24, né? 24 ou 23, tá? Dessas 27. Para concorrer, não é para ganhar. E o que ele fez? Eu quero ser candidato. Vou me apresentar nas federações. Tu trabalha na Federação de Pernambuco. Prezado senhor Samuel Vettori, presidente ilustríssimo da Federação de Pernambuco. Gostaria de marcar uma reunião com o senhor para apresentar minhas propostas. Não posso recebê-lo. Eu não sei como foi aqui no Rio Grande do Sul. 23 simplesmente responderam que não e 4 nem responderam. Porque já está tudo alinhado, né? E aqui eu não estou defendendo o Ronaldo, eu não estou dizendo que tem que ser o Ronaldo por isso ou por aquilo, eu estou só ajudando a explicar e para que você possa entender como é que funciona o nosso futebol. Costurou bem aqui, né? Bem amarradinho. Tudo ajeitadinho ali. Quando a gente fala em Ronaldo, né? Um ponto e um nó, né? Então o Ronaldo ele pensou, beleza, se das 27, 23 nem querem conversar comigo. E 4 nem responderam. Vai tomar um capote, um vareio lá, né, então? Nem entrou na história. Nem entrou na história. Ô Samuel, estádio de futebol, quando frequenta,
No Inter tem o mascote, que é o Saci. Certo. No Grêmio tem o Mosqueteiro. Isto. No Palmeiras tem o Periquito. Tinha o canarinho da seleção, tava aparecendo. Isso, apareceu agora, né? ali. Brabo. Todo clube tem seu mascote. Colecionava aqueles álbuns dos anos 90 lá. Claro. Lembra que o mascote era uma das figurinhas mais legais de tirar? Ainda tem, né? Mas é que no nosso tempo os era álbuns, mais. Mas tem álbum de figurinha ainda. Tem, né? claro que tem. Aqui na banca, aqui pertinho, na Múcio, com a José de Alencar. Tem troca-troca, né? Direto, né? É. No período de Copa, então, bah. É. Ô Samuel, o mascote do Palmeiras é o Periquito. Certo. Se eu te disser que tem um enfrentamento de um torcedor contra o Periquito, quem é que leva a melhor? O torcedor, Então né? tá, vamos ver. Fica olhando. Ó. Eles não só desarma. Não. De novo. Não, de novo, por favor. Não, e olha o... Ó, ele vem cheio. Canhoto, hein? Olha lá, ó. Parece o Messi, olha lá, ó. Parece. Cheio da onda, ó as mãozinhas, ó as mãozinhas. E pedala, e vai. O Periquito vai, pum. E toma. Bah. Mas quem tava por trás da roupa ali? Não, eu não sei, mas tu pode ver que ele tira até uma onda e ó. Mas porque até o cara o- dá umas pedaladas, ó. No Palmeiras até o Periquito é bom de Joga bola. a bola. Se precisar escalar, um Ó, faltou. e o cara dá umas pedaladas e depois que ele desarma. Mas e o detalhe, dá um drible desses com a galocha que ele tá usando? É difícil? Barbaridade. Claro mano. que é difícil, Samuel. Não é uma chuteirinha do tamanho do pé. Não! E outra, com esse Certinho. troço na cabeça Sem aqui. enxergar direito. Por onde é que ele tá sem vendo? respirar direito. E repara o seguinte, ó. Repara que o malandro aqui, ele dá umas pedaladas agora pra tirar uma onda. Quer ver, sim. ó? Ali é... Tá, é ó. o- Aí o periquito tira, ó. Dá a janelinha e olha o que ele faz. Olha lá, Ali ele olha pegou a lá. rapadura. Olha lá. Ele dá umas pedaladas também, Samuel. Sensacional. Muito bom, muito bom. Não vou perguntar nada. Tinha mascote lá em São Jador. Eu já me vesti de mascote e Mas tal, não era mas tu é ali. outro dia eu conto daí. Não era tu ali, era? Era. É? Tá. Não, ué, me convidaram pra fazer Tá uma bom. brincadeira. Não. É. Vamos, por hoje, Amanhã tem mais. encerrar por aqui. Boa tarde a todos.